Já vamos, então, começar esse segundo bloco com uma entrevista. Vamos falar com o médico Marcelo Otsuka. Ele é pediatra, infectologista e coordenador do Comitê de Infectologista Pediátrica da Sociedade Brasileira. Ele nos fala sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Bom dia, doutor Marcelo, seja bem-vindo aí ao Jornal da Rede Alesp. Como é que o senhor vê o uso da cloroquina no tratamento pediátrico? Bom dia, prazer estar com vocês, tudo bem? Tudo bem. Bom, para começar, não existe nenhum estudo com a cloroquina em paciente pediátrico, tá? Estudo mesmo não tem. O que nós temos alguns estudos em relação a pacientes adultos, e o que a gente sabe é que a cloroquina ela acaba alterando o pH do lisossoma e, teoricamente, poderia facilitar a redução da replicação viral. Só que a dose que a gente precisa, que é demonstrada in vitro para mostrar a resposta, ela é uma dose muito alta e acaba sendo tóxica para o ser humano. Então, de uma forma geral, inclusive, a orientação da Organização Mundial de Saúde, do IDSA americano, né, o CDC americano, do grupo europeu, eles não recomendam o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina. Então, funciona a mesma coisa para a pediatria. Nesse momento, não tem indicação nenhuma. Pode ser que isso mude, mas por enquanto não tem. Até porque, né, doutor, não temos pesquisas sobre isso, né? Pesquisas que já foram realizadas aí determinaram que não tem eficácia nenhuma a cloroquina, né? Me pergunto até por que a gente continua debatendo o uso da cloroquina, já que as pesquisas no mundo inteiro dizem que a gente não deve ministrar cloroquina a pacientes com coronavírus. Inclusive os protocolos, né? E a gente costuma até seguir muito o protocolo americano nesse sentido. E teve, inclusive, uma pressão muito grande do Trump para que a cloroquina entrasse no protocolo deles. E é o próprio CDC que, num primeiro momento, colocou, retirou. Agora a orientação deles é contra o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. E dessa vez a gente no Brasil não está seguindo eles. O nosso protocolo realmente está muito confuso nesse sentido. Mas, no momento, não tem nenhuma justificativa ainda para utilização. Mas tem gente que usa e está melhorando. Na verdade, tem gente que usa que ia melhorar com, sem a medicação e apesar da medicação. Essa que é a verdade. Tá certo, doutor. Então vamos falar de cuidados efetivos aí, né, no combate à pandemia. Em relação a crianças, né, a pediatria e tal, o que os pais podem fazer nesse momento e tal? A gente sabe que questão de aumento da imunidade, falhou minha voz aqui, Carol. Aumento da imunidade é importante, né? Enfim, para que a pessoa fique protegida. O que os pais podem fazer para proteger os filhos em relação à questão da imunidade? Dar bastante verduras, legumes, hortaliças? O que pode ser feito aí para os pais protegerem os filhos nesse momento? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que falar, e que os nossos velhos sempre falavam, né? E a gente tem que ressaltar isso, é que o sono adequado, a alimentação adequada, sempre será o primeiro passo para a cura de todas as doenças, tá? Rotineiramente, crianças abaixo de 1 ano, a gente faz reposição de vitamina D e muitas vezes de vitamina C. Essas crianças precisam. Ter os níveis adequados de vitamina D e vitamina C é um fator de proteção. Só que só para quem tem essas vitaminas baixas que você vai repor. Se você não tem as vitaminas baixas, não teria por que repor. Então, primeiro ano de vida, de qualquer forma, a gente repõe. Isso é interessante, sim, que seja feito. Tá bom? A primeira medida de prevenção para a infecção pelo coronavírus é o isolamento, é não pegar a doença. Porque nesse momento ainda não tem tratamento, nesse momento ainda não tem vacina para isso. Então, a primeira coisa é evitar ficar doente.
Alimentação adequada sempre é legal. Sempre lembrando dos cuidados com a higiene dos alimentos, né? Alimentos in natura têm que ser higienizados adequadamente, tá bom? E quando a gente fala de doenças, algumas situações no coronavírus, elas merecem tratamento. Se eu tenho uma infecção associada, eu vou tratar a infecção associada, é uma bactéria, eu vou dar um antibiótico para tratar essa bactéria. Se a gente tem a síndrome inflamatória multissistêmica, que acontece algumas semanas depois de uma infecção pelo coronavírus, e você pode não ter nenhuma manifestação clínica, aí tem indicação de tratamento é imunoglobulina e corticoide. Então, tem algumas coisas que a gente precisa fazer em cada situação, mas aí é o médico que vai saber dizer. E, doutor, com a pandemia, muitas pessoas passaram a ver esses nomes, né? Cloroquina, dexametasona, e também pessoas orientando como uma forma de evitar ou até mesmo curar a Covid-19. Eu queria que você, então, deixasse um alerta para a população sobre o risco do uso indiscriminado dessas substâncias. Então, o primeiro ponto que é importante, essas medicações todas, elas têm uma capacidade tóxica muito grande. Ainda mais na dose que seria preconizado para conseguir o efeito antiviral contra o coronavírus, é uma dose que provoca arritmia, que provoca uma série de outros problemas. E a gente não tem comprovação nem do uso profilático. Se eu for tomar a medicação, vai impedir que eu tenha doença? Não, não vai impedir que você tenha doença. Então, a questão de profilaxia, impedir que fique doente usando a medicação, não tem. Tanto para hidroxicloroquina, para cloroquina, para ivermectina, que é um antiparasitário, para azitromicina, que é um antibiótico, para nitazoxanida, que é um outro antiparasitário. Todos esses medicamentos, inclusive, têm estudos, trials, em investigação. Mas, até o momento, nada de concreto que demonstre uma eficácia para evitar a doença. E, doutor, a Sociedade Brasileira de Infectologia fez um comunicado recomendando o uso da dexametasona por via oral e endovenosa aos pacientes em ventilação mecânica ou que necessitem de oxigênio da UTI. Mas eu queria que o senhor falasse dessa recomendação, mas também que deixasse claro que a prescrição desses medicamentos deve ser sempre feita e orientada por um especialista, né? Nunca com essa questão da automedicação. A dexametasona recentemente teve a publicação de um estudo, inclusive com aprovação do CDC americano. É um estudo que demonstra uma redução na mortalidade naqueles pacientes que têm a doença grave, precisam de ventilação mecânica, ou que têm um problema sério na oxigenação, ou seja, precisam de reposição do oxigênio. Então, para esses pacientes, conseguiu-se demonstrar eficácia terapêutica. Então, a recomendação para o uso, primeiro, é só para esses pacientes. Para evitar de ficar doente ou para pacientes que têm quadro leve, não demonstrou eficácia e, portanto, não deve ser usado. E paciente grave é paciente que está em ambiente hospitalar, é o médico que vai saber quando e quanto que tem que dar da medicação. Tá? Então, realmente, não é uma medicação para uso por conta própria. Doutor, enquanto a gente está debatendo essa questão desses medicamentos que não têm eficácia, existem medicamentos que são importantes para a intubação dos pacientes que vão para a ventilação mecânica, que estão aí nas UTIs, né? E esses medicamentos estão faltando hoje. Muita gente está morrendo não do coronavírus, mas está morrendo pela falta desses medicamentos. Nós estamos debatendo medicamentos que não funcionam para o coronavírus e, ao mesmo tempo, outros que funcionam, por exemplo, para intubação em caso de UTI, a pessoa que está no estado lá crítico, estão faltando. Como é que o senhor vê a falta desses medicamentos? Esse é um problema sério que a gente já vinha comentando há um bom tempo, tá? O risco de faltar esse tipo de medicamento. Porque se a gente tem tanto medo de ocupar todos os leitos de UTI, de não ter como fazer o atendimento de UTI para todos os pacientes que precisam, é lógico que o consumo de medicamentos de UTI aumentaria. Então, isso desde o início já se sabia. E são medicamentos essenciais, porque
a ação desses medicamentos realmente salvam. O atendimento de UTI, esses medicamentos de UTI, a ventilação mecânica, daí você precisa fazer o paciente sedado. Essas medicações são fundamentais nesse momento. E há muito tempo nós já sabíamos que teríamos problemas. Então, é lógico, é um medicamento que o mundo inteiro quer, o mundo inteiro precisa, o consumo mundial aumentou, mas nós tínhamos que nos programar melhor para conseguir suportar a situação que nós estamos. Então, doutora, eu queria que o senhor deixasse esse alerta, né? Por ser uma doença nova, muitas pessoas tentam, de alguma forma, evitar o contágio da Covid-19, fazendo essa automedicação. Então, sobre um mito, né? Ainda não existe um medicamento que seja capaz de prevenir o contágio da Covid-19. Não, realmente, nesse momento, nós ainda não temos nada comprovado, só os eventos adversos, o que a gente não deseja. É lógico, isso daqui amanhã ou depois pode mudar. Os trials estão aí, a investigação está aí. Muitos medicamentos estão sendo pesquisados, mas neste momento, por enquanto, não se automedique, não tome medicações sem orientação médica. E digo mais, a grande maioria desses medicamentos não tem nenhum estudo, então, portanto, é o que a gente chama de uso compassivo. O paciente que está grave, você não sabe mais o que fazer, às vezes o pessoal prescreve. Mas se o paciente está bem e está em casa, não tem por que prescrever. Tá certo. O Jornal da Rede Alesp gostaria de agradecer o médico Marcelo Otsuka, pediatra, infectologista e coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigado pelas informações e pelo alerta, né, aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Um abraço a todos.